Mitologia grega. No início havia o caos, uma forma de energia em massa na qual... Pera. Mas antes, tem que explicar do início. A mitologia grega nada mais é que um conjunto de lendas criadas pelos povos para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Os relatos escritos mais antigos e mais comentados são os 2 poemas do Homero, Ilíadas e Odisseia, e pouco depois a Teogonia, feita por Hesíodo. Voltando para o começo, no início havia o caos, uma forma de energia em massa na qual estavam as sementes de todas as coisas do universo. Ele ficou triste com a solidão e criou a Gaia, a mais poderosa, a Terra. Um pouco depois, criou o Tártaro, que futuramente seria o submundo. Em seguida, criou Erebus, a escuridão, e Nix, o universo. Então, Gaia, por si só, criou Urano, o seu igual, e seus filhos, Óreas, as montanhas, e Pontos, o mar. Gaia e Urano acopularam e tiveram 12 filhos, os mais poderosos titãs. Mas não são esses, calma, são esses. Eles seriam os 6 titãs: Oceano, o mar, Céus, a inteligência, Crio, o frio, Imperium, o sol, Lapeto, a fúria, Cronos, o tempo. E as 6 titânides seriam Theia, a visão e a luz, Febe, a lua, Mnemosine, a memória, Temis, a justiça, Tétis, a água fértil, Reia, a maternidade e o compromisso. Gaia, depois que nasceram os 2 filhos, decidiu que não teria mais filho. Porém, naquela época que não existia preservativo, continuou tendo filho igual. Porém, não foram deuses, como os outros. Começaram a nascer monstros bem específicos. Eles 3 ciclopes, Brotes, Estropes e Arges, e um monstro chamado Hecatonchirus, que tinha 50 cabeças e 100 braços. Urano, depois de ver os monstros que tinha criado, criou um grande repulso e trancou todos dentro do Tártaro. O Tártaro nada mais é que o submundo, que fica dentro de Gaia. Então, quando Urano trancou os ciclopes e os hecatrônicos dentro de Gaia, Gaia começou a sentir fortes dores. Só que depois de muito tempo, ela já não aguentava mais. Então ela bolou um plano E resolveu pedir ajuda para um de seus filhos. Só quem aceitou foi Cronos. E para que o plano de Gaia desse certo, ela criou uma enorme foice e deu para Cronos, para que ele conseguisse castrar o próprio pai. E assim Cronos cortou os testículos de Urano e o deixou incapaz de governar e de ter outros filhos. Com isso, Gaia ficou muito feliz, porque finalmente seus filhos seriam libertados. Ou era isso que ela pensava, porque logo em seguida Cronos chegou e falou: os monstros não irão sair. Gaia ficou pasma. Logo percebeu que Cronos não fez isso para salvar os seus irmãos, e sim para tomar o lugar do seu pai. Gaia olha seriamente para Cronos e joga uma maldição nele, onde nessa maldição dizia que um de seus futuros filhos também iriam trair ele, assim como Cronos fez com Urano. Ele deu as costas como resposta para Gaia e continuou sua vida de soberano. Com Cronos no lugar do seu pai, logo ele se casa com sua irmã Reia. E assim começou o reinado de Cronos, que durou mais tempo que o do seu pai. Cronos, com medo da maldição de Gaia, tomou uma decisão. Cronos resolve dar uma ordem para sua esposa Reia, de que a cada luz que ela desse, ela tinha que entregar a criança para Cronos, para que assim ele devorasse ela. Só que essas crianças eram imortais, ou seja, elas viveriam para sempre dentro de Cronos. Reia, com a ideia de salvar seu último filho, resolve criar um plano. Então, ela esconde a criança nas profundezas de Gaia, em uma floresta, e no lugar do filho, Reia dá pedras para Cronos comer. Só que ele não percebe. Na floresta, na ilha de Creta, o bebê cresceu com a ajuda de Gaia e se tornou tão poderoso Zeus. E sua missão era concretizar a profecia de Gaia e derrotar o rei dos titãs. Para concluir sua missão, Zeus teve a ajuda de várias pessoas, e uma delas era Metis. Metis, deusa da saúde e da prudência, filha de Tétis e Oceano. Zeus também pediu ajuda no fundo do Tártaro, para os Hecatonchirus e para os Ciclopes. O que ninguém sabe é que os Ciclopes são muito inteligentes, e eles foram responsáveis por criar o raio mestre, que Zeus usa para controlar os raios. Então, logo eles viraram os ferreiros de Zeus. O plano de Zeus estava entrando em ação. A primeira coisa era pegar um antídoto com Metis, a segunda era pegar as armas com os Ciclopes, a terceira era pegar ajuda com os Hecatonchirus para invadir a moradia dos titãs. Zeus conseguiu dar a bebida para Cronos e Cronos vomitou seus irmãos. Assim, deu início à titanomaquia, a guerra entre os titãs e os deuses.
Então, os times estavam divididos da seguinte forma. Do lado do Cronos estavam seus irmãos, menos o Oceano. Também estavam os titãs da segunda geração, que eram o Perseus, a Destruição, e o Meneósio, a Fúria. Atlas, o braço direito de Cronos. Do lado de Zeus estavam os seus irmãos Hades e Poseidon, os Hecatônquios e o Prometeu. A titanomaquia durou 10 anos. Como eram imortais, os lados ficaram fragilizados, mas ninguém desistia. Mas foi uma guerra muito sangrenta. No final da guerra, ficou Hades e Zeus de um lado, e Cronos e Atlas de outro. Bloodlust and power raged within Zeus. His desire to rule over mortals was intolerable to us. The war between the Titans and the Olympians forged the landscape of the mortal world. It was a war that we knew the Titans must win. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more. Com os dois maiores titãs derrotados, não demorou muito para que os outros que sobraram desistissem. Cronos foi preso no fundo do submundo e Atlas, o seu parceiro, foi totalmente punido, sendo responsável por carregar a terra nas costas. Por isso que muitos livros de geografia têm o nome Atlas. Os deuses decidiram morar no Olimpo. Zeus fez um sorteio para quem ficaria com o reino do céu, o reino do mar e o reino do submundo. E quem ficou foi Zeus com o reino do céu, Poseidon com o reino do mar e Hades com o reino do submundo. Os principais deuses da mitologia grega. Zeus. Zeus é o rei dos homens e dos deuses, ligado às manifestações celestes como a chuva, a lança, o raio e o relâmpago. Mas, sobretudo, mantém a ordem e a justiça no mundo. Zeus também teve muitas outras conquistas amorosas, tanto humanas quanto divinas. Ou seja, consequentemente, ele teve muitos filhos. Poseidon é o deus dos mares, dos oceanos, das tempestades, dos lagos e dos cavalos, de acordo com a mitologia grega. Entre os 12 deuses gregos olímpicos, ele é o filho dos titãs Cronos e Reia, e é a principal divindade adorada na cidade de Pilos e Tebas. Poseidon é usualmente representado com seu tridente, por vezes com golfinhos à sua volta. Na mitologia romana, o deus correspondente a ele é Netuno. Hades teve o direito de governar o submundo, e assim ele era o único que não morava no Monte Olimpo, mas residia debaixo da terra. Seu símbolo era um capacete confeccionado por Hefesto, cujo adorno o tornava invisível. Era a rainha do Olimpo, é a deusa da fertilidade. Seus pais eram Cronos e Reia, e junto com seu marido, Hera teve alguns filhos, como Ares, Hebe, Lítia e Hefesto. Apolo é um deus da mitologia grego-romana, considerado um dos maiores deuses do Olimpo. Ele é venerado como um deus do sol, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro-alvo e da peste. Apolo é um dos mais amados deuses olímpicos, sendo visto como um deus justo que defendia a tolerância. Também é conhecido como deus dos rebanhos das... Ares. Ares é o deus grego da guerra. Foi filho de Zeus e Hera. É um dos 12 deuses do Olimpo e foi irmão de Hebe, a deusa da juventude. E foi amante de Afrodite, a deusa do amor. Ares odiava os pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo de batalha. Ártemis, deusa grega ou Diana, como era conhecida entre os romanos.
divindade responsável pelas atividades da caça e representada como imagem lunar e selvagem, filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo. A deusa grega Atena, conhecida como Minerva pelos povos romanos, é a divindade da sabedoria e inteligência, do senso de justiça e das artes. Filha de Metis e Zeus, um dos principais deuses da mitologia grega, era protetora dos heróis, arquitetos, tecelões, poetas e filósofos. Hermes é o deus grego da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. Muita coisa, né? Mensageiro dos deuses e muito venerado pelos gregos, Hermes é considerado um dos deuses mais irreverentes da mitologia grega. Dionísio é o deus do vinho e das festas. É um dos mais importantes deuses da mitologia grega, além de ter o poder e conhecimento de preparação do vinho. Ele possui o poder de criar drogas poderosas e também o deus da natureza, fecundidade, da alegria e do teatro. Hefesto, deus do fogo, dos metais e da metalurgia na mitologia grega, filho de Zeus e Hera. Hefesto era também ferreiro. Ele tinha consigo alguns símbolos que o representavam, como um martelo de ferro e uma bigorna. Afrodite. Ela é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. A deusa era conhecida pelos romanos como Vênus e geralmente era representada nua em pinturas e estátuas. Ela é a filha de Zeus e Dione. Reza a lenda que ela já nasceu adulta no mar e por isso o nome Afrodite significa nascida da espuma.